Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos continuar ainda no livro do Gênesis e vamos ler o capítulo 25. Nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez e não viu os nossos vídeos anteriores, volte lá no canal para que você possa acompanhar essa história do início, para que você possa entender realmente os passos que Abraão deu até chegar aqui. E caso você não esteja aqui assistindo pela primeira vez, mas você também não acompanhou os vídeos anteriores, volte lá no canal e também assista para você se familiarizar com esse assunto, para você se familiarizar com a palavra de Deus, pois esse é o nosso objetivo, que mais pessoas se familiarizem com a palavra de Deus e desejem e queiram ler todos os dias a palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar com uma oração aqui mais um dia, para que o Senhor nos traga o entendimento, para que o Espírito Santo nos dê o entendimento desse capítulo que vamos ler hoje. Então vamos começar. Senhor, eu te agradeço por esse momento e peço que a tua presença, peço, Senhor, que o teu amor nos mostre como temos vivido, como temos, Senhor, feito com que a tua palavra não seja vã, mas que possamos segui-la, que possamos viver a nossa vida baseado nela, Pai. Então, Senhor, hoje em nome de Jesus eu peço, toca em nosso coração mais um dia, toca mais um dia em nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente entender os teus planos, para que possamos verdadeiramente, Senhor, fazer parte dos teus planos aqui na terra. Então, em nome de Jesus, nos toque em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 25, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. Pegue o seu marca-texto, pegue um caderno, pegue um papel para que a gente possa anotar aquilo que estamos conseguindo extrair do texto. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis 25 diz assim: Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque, antes de morrer. Porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em uma boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Versículo 10. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos Hititas, e onde havia sepultado Sara, sua mulher, depois da morte de Abraão. Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-Lahai-Roi, no Neguebe. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão, com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã: Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar,
Adbel, Misbão, Mismá, Dumá, Massá. Versículo 15. Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali vivem em franca oposição a todos seus parentes. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Versículo 20. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. O seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Versículo 25. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Versículo 30. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filhos mais velhos agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filhos mais velhos a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Então Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Então aqui a gente vê a história de Abraão terminando. E eu quero que você marque aqui nos comentários o que você pôde extrair desse texto. Sabe? O que você pôde absorver desse texto. E caso você pense aí e não tenha conseguido extrair nenhum ponto, eu vou deixar alguns aqui, como é de costume, e eu quero que você comente em cima deles. Se faz sentido para você, se realmente você consegue enxergar esses pontos agora que eu estou falando, ou se não faz sentido também, eu quero que você deixe aqui o seu feedback, tá bom? Então, o primeiro que eu marquei aqui é que todos voltamos ao pó.
sabe? Abraão, ele nasceu, cresceu e agora chegou o tempo da sua velhice e nessa velhice ele morre, sabe? E havia uma promessa sobre ele e Isaac era o descendente dessa promessa que daria continuidade, sabe? Só que no caminhar a gente pensa que quando a gente não lê a Bíblia direito, a gente pensa que Abraão só teve 2 filhos, Isaac e Ismael, mas não. Ele teve mais filhos com Quetura. Porém, quando ele morre, ele divide. Porque ele sabia que Isaac é quem herdaria Canaã. Isaac era o filho que daria continuidade para que o povo de Deus se estabelecesse ali em Canaã. Então ele separa da toda a sua herança para Isaac e para os outros filhos ele divide presentes e coloca para que eles fossem para outra terra para gerar um outro povo, sabe? Mas aqui a gente vê claramente que todos nós teremos um fim, sabe? Todos nós morreremos, viemos do pó e ao pó voltaremos, sabe? E a gente precisa deixar continuidade daquilo que o Senhor quer que a gente faça aqui na terra. O outro ponto que eu marquei aqui é que as divisões agora, depois que Abraão morre, elas aparecem. Sabe, a gente vê que Isaac ele vai ser o povo de Israel. Já Ismael ele vai ser os árabes. E aí essa divisão ela há até hoje no mundo. Sabe, os israelitas são rivais dos árabes, que é a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Até hoje ainda tem essa rivalidade. Que a gente vê aqui que as 12 tribos que foram geradas por Ismael, no texto contém aqui que eles se opõem ao povo, aos seus parentes, que quem é? Isaac e seus filhos. Sabe? E aí a gente vê aqui que agora nascem também 2 filhos de Isaac. E aí a continuidade vai vir dessa descendência que vem de Abraão, Isaac e agora um dos 2 filhos, Esaú ou Jacó. Sabe? Então a gente vai mais para frente ver quem que vai ser o próximo descendente que vai dar continuidade à promessa. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que faria dele uma grande nação. Então, e que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, através de Isaac, seria abençoado os árabes, seria abençoado também as nações que foram geradas pelos filhos de Quetura e assim por diante. Tá bom? Então, e outro passo que eu marquei aqui por último é que o que a gente faz, o que fazemos com os nossos direitos de filho de Deus, sabe? Porque a gente vê aqui que Esaú, ele foi o filho que nasceu primeiro, então ele é quem tinha que dar continuidade à linhagem, ele é quem deveria dar continuidade a Isaac, sabe? Ele deveria ser o líder daquela casa depois que Isaac morrer. Mas o que ele fez? Ele simplesmente trocou por um prato de lentilha. Sabe, e nós também muitas das vezes, por causa da fome, por causa do medo, por causa da situação adversa, nós fazemos coisas que nos afastam, que nos impedem de continuar sendo filhos de Deus. Sabe, e aqui tem uma fala de Esaú que ela é primordial para a gente pensar, sabe, porque ele fala o seguinte: eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. E nós temos esse pensamento, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo, então eu vou fazer hoje. O que eu posso fazer agora eu vou viver, sabe? Então ele teve esse pensamento e ele fez um juramento ali de que ele não fazia muita questão da primogenitura, de ter os direitos de filho mais velho, sabe? Então Esaú, ele simplesmente negociou aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E eu quero que você pense, o que você tem feito como filho de Deus? Você tem negociado por causa da fome, por causa do medo, por causa da incerteza do amanhã? Ou não, você tem sido obediente ao que o Senhor tem feito na sua vida?
Então, foram esses 3 pontos aqui que eu marquei e eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde entender desses 3 pontos ou da leitura em si, para que haja aqui um equilíbrio nos nossos pensamentos, tá bom? Você pode discordar ou concordar, mas coloque aqui nos comentários para que a gente continue realmente entendendo o que está acontecendo aqui nessa história. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. E se você chegou até aqui o fim e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Sabe? Se inscreva nesse canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie de uma forma orgânica para mais pessoas. Sabe? Também compartilhe com alguém. Se esse conteúdo está te abençoando, se você está começando a criar um hábito de leitura diária da Bíblia Sagrada, mande para alguém para que essa pessoa também possa criar esse hábito. Sabe? E se você está perdendo os nossos vídeos, ative o sininho para que você deixe de perder esses vídeos, para que você seja todos os dias notificado de que tem um vídeo novo e você precisa ler, você precisa buscar essa familiaridade com a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã. Eu quero ler hoje. Então, fica com Deus e nos encontramos na próxima, no mesmo horário, 5h30 da manhã, um vídeo novo de segunda a sexta. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.